Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje a gente vai falar então sobre modelos de intervenção e sobre os principais ministérios do Brasil, porque é muito interessante a gente citar os ministérios específicos na intervenção, em vez de só colocar, por exemplo, o governo federal, entendeu? Então aqui eu vou colocar alguns ministérios também importantes. Vamos começar então pelos modelos de intervenção. É bom lembrar que a competência 5 do Enem se trata exclusivamente da elaboração de uma proposta de intervenção que atenda a todos os quesitos necessários, respeite os direitos humanos e que não seja vaga ou superficial. O ideal é que o parágrafo de conclusão possua 3 ou 4 períodos, com elementos coesivos, que seriam as conjunções, que os relacionem e deem uma noção de unidade ao texto. Ou seja, são 3 ou 4 períodos, né? 3 ou 4 pontos? Sim, só que tudo tem que ser como se fosse o quê? Um só, certo? Uma unidade, porque é um texto só, né? Então ele tem que seguir uma linha de raciocínio que seja a mesma, para ter coerência e coesão, que vai ser por forma dessas conjunções, certo? Ó, da cartilha de redação do INEP. É importante. Existem várias formas de propor uma intervenção, e você que deve explorar aquela que mais se adequa ao tema e ao projeto de texto. Contudo, fique atento para que sua proposta esteja explícita, ou seja, a proposta que você quer colocar na sua intervenção, ela tem que estar ali clara, não tem que ser sublime, não tem que ser entre linhas, entendeu? É literalmente ali. Apenas constatar a falta de uma ação ou de um projeto, como, né? Então, um exemplo. Ah, faltam investimentos na educação. Isso não é uma proposta de intervenção, tá? Não é. Não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção, bem como apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo, de fato, uma intervenção. Um exemplo. Se X for feito, o resultado poderá ser. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. O que significa proposta vaga genérica? Então, uma coisa assim, vamos supor que tem a ver com educação o tema. Você vai colocar assim: o Ministério da Educação precisa investir na educação. Tá, isso é óbvio, né? Então, assim, é muito genérico, é muito vago, é muito superficial. Não é bom, tá? Não é bom. Em suma, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade, e sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Olha que interessante que eles usaram em suma, que é uma das conjunções de intervenção que você pode utilizar no seu último parágrafo. Isso está na cartilha do INEP. Tá vendo como eles mesmos já usam? Ou o contudo lá em cima também. Prestem atenção bastante nisso. Acho que já falei em outra aula que eu recomendo muito que vocês leiam essa cartilha de redação. Eu acho que vai ter uma desse ano também, não sei se já saiu, talvez, não acompanhei muito, só que não muda muito de um ano para o outro, então vale a pena ler. No primeiro período da conclusão, é importante que o escritor retome as duas teses que foram elaboradas na introdução. Não se esqueçam que a repetição de palavras empobrece o texto, por isso procurem sinônimos para essa retomada. Então, ali na primeira frase da sua intervenção, você tem que dar uma retomada naquelas suas teses lá do início, né, do primeiro parágrafo. Não precisa literalmente colocar as duas teses ali. Você pode dar um apanhado geral, entendeu? No segundo período, você deve escrever a proposta de intervenção relacionada à primeira tese. Para saber se sua proposta está completa, deve haver respostas para as tais perguntas, né? Então, lá no primeiro período, você colocou essa retomada. No segundo período, você vai escrever uma proposta de intervenção que tenha relação, ou seja, que ela tem que estar obrigatoriamente relacionada à sua primeira tese, né? E ela tem que responder essas perguntas para você saber que ela está completa. Quem vai fazer aquilo? Quem? Então, os agentes interventores. E eles vão fazer o quê? Né? Então, quais são essas ações? Como que eles vão fazer isso? Então, quais são os meios de realização dessas ações? E para quê? Qual é a finalidade dessas ações? Essas quatro perguntas são as principais. Essa última é o detalhamento. É importante detalhar o agente, a ação ou o meio. O detalhamento, ele é uma coisa a mais.
você detalha algum deles. Por exemplo, a, o Ministério da Educação, vírgula, órgão competente pelo sistema educacional do país, vírgula, certo? Então, isso ali foi o quê? Um aposto relacionado ao agente interventor. E isso é um detalhe. Esse detalhamento é muito importante. O detalhamento você pode fazer em uma só das suas intervenções, tá? Não precisa pôr nas duas. Mas essas 4 primeiras perguntas, quem, o que, como e para quê, precisam ser respondidas nas duas propostas de intervenção, tá? No terceiro período, então, você vai elaborar a proposta relacionada à sua segunda tese. Ela precisa responder as mesmas questões anteriores. Entretanto, o detalhamento pode ser escrito em apenas um desses períodos, porque senão vai ficar muito grande. Se ainda tiver espaço na folha de redação, no quarto período é interessante relatar qual seria o efeito dessas propostas na sociedade se elas fossem realmente postas em prática. Então você viu ali que sobrou um espaço, você faz um quarto período, não tem problema nenhum. Você coloca, por exemplo, a conjunção como efeito, vírgula. Aí você coloca como que seria a sociedade se isso que você propôs ali antes seria posto em prática. Agora eu coloquei alguns exemplos, tá? A maioria tirados lá daquela cartilha. Portanto, ó, começou com uma conjunção, sempre começando com uma conjunção. Portanto, visando mitigar os entraves à resolução da problemática, algumas medidas são necessárias. Ó, aqui o primeiro período, ela retomou a tese dela, de uma forma bem geral. Para mitigar os entraves, precisa de medidas. Essa frase aqui você pode usar em todas as redações. Ó, não tem como saber de qual tema ela está falando. Primeiramente, ó, outra conjunção. Sempre depois de um ponto, procure por alguma conjunção. Primeiramente, cabe ao governo federal criar programas de apoio à cultura cinematográfica por meio de sistemas de assistência às famílias carentes e especialmente distantes dos centros de lazer, como Vales Cultura, ou junto a Vales Transporte, para que os processos conceituados por Milton Santos, como gentrificação, que é a expulsão de indivíduo de uma área para a construção de espaços elitizados, não interfiram no acesso populacional ao cinema. Então, ó, vamos ver aquelas perguntas. Quem? Governo federal. Ele é o agente interventor. O que? Vai fazer o quê? Criar programas de apoio à cultura cinematográfica, certo? Como? É outra pergunta. Por meio de sistemas, certo? E para quê? Olha lá. Para quê? Para que os processos conceituados... Ó, certinho, ela ainda colocou as palavras mais simples possíveis. Vocês perceberam? O para quê, que é a finalidade. O por meio, que é o meio de resolução dessa problemática. Então, assim, super simples, mas é o que dá certo. E ela já colocou um detalhamento aqui também, né? Olha ali entre parênteses, ela explicou o que são esses processos conceituados por Milton Santos, né? Então, isso já foi um detalhamento. Por fim, é dever das escolas promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica através de exibições extraclasses, como em gincanas e trabalhos lúdicos, a fim de que tanto os alunos quanto os pais possam construir o capital postulado por Bourdieu, não sei como é que fala, de modo que tenham interesse de frequentar os espaços de plataformas de filmes, ampliando então o acesso a elas. Super completo também. Não vou ficar passando toda hora as perguntas, mas vocês podem ver que tem escolas, que é o agente interventor. O que as escolas vão fazer? Promover formas. Não, 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 não. Como elas vão fazer isso? Através de exibições, certo? E para que elas vão fazer isso? A fim de que tanto os alunos quanto os pais, né? E assim continua. Ou seja, viu como é fácil e simples vocês acharem as perguntas que eu falei? Então, sempre respondendo essas perguntas, você vai é, conseguir os 200 pontos na competência 5, que é isso, literalmente isso. É a competência mais fácil de conseguir os 200 pontos. Enfim, olha, ela colocou um quarto período, igual eu falei. O cenário retratado no longa Bastardos Inglórios não será reproduzido no Brasil, haja vista que o aporte ao cinema será democratizado. Maria Antônia de Lima Barra. Essa é do Gabriel Merli, ó. Portanto, a democratização do cinema depende da disseminação e do jogo de mercado.
Então, aqui ele retomou as teses. A fim de levar os filmes às zonas periféricas, olha, ele começou com a finalidade, tá vendo? A redação anterior, ela fez tudo na ordem. O quem, o que, como e para quê, certo? Mas não precisa seguir essa ordem, tá, gente? Você pode fazer a ordem que quiser. Aqui ele colocou outra ordem, ó. Primeiro ele colocou a finalidade. Depois, quem? Ó, as prefeituras dessas regiões devem promover, então elas vão fazer o quê? Promover a interiorização dos cinemas. Como? Por meio de investimentos no lazer e incentivos fiscais. Então, tem quem, o que, como e para quê. Além disso, visando reduzir o custo das sessões, cabe ao Ministério da Fazenda ampliar a concorrência entre as empresas exibidoras, o que pode ser feito pela regulamentação e fiscalização das relações entre elas, atraindo novas empresas para o Brasil. O que ele fez aqui? Ó? Ministério da Fazenda, ou seja, ele colocou um dos ministérios, para não ficar vago, né? E é isso que eu quero depois mostrar alguns ministérios. Isso impediria a formação de oligopólios, consequentemente aumentando a concorrência. Com essas medidas, o cinema será democratizado, possibilitando a toda a população brasileira o mesmo encanto que tinha Hugo Cabret com os filmes. Provavelmente ele citou Hugo Cabret anteriormente na redação dele, certo? Por isso que ele retomou aqui de novo. Esse tipo de link também é muito interessante, sabe? Fica bem legal. Essa é do Augusto Fernandes Scapini, portanto, tá vendo? A maioria usa portanto. Fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Olha o travessão aqui. Aqui ele vai detalhar que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles. Provavelmente ele citou Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais, através do conhecimento e da cultura. Tá vendo que tem algumas intervenções mais curtas, outras mais longas? Isso não importa muito. Se você colocou tudo que tem que ser colocado, está perfeito. Essa foi a minha intervenção da redação desse ano, do tema desse ano. Destarte, são necessárias medidas capazes de mitigar os impactos da estigmatização das doenças mentais no país. Eu fiz uma retomada das minhas teses de uma forma bem geral, tá vendo? Bem geral. Para tanto, então, uma conjunção, sempre uma conjunção. Urge que o Ministério da Saúde, aí aqui é um travessão, tá? Parece um risquinho, mas é um travessão. Aí eu fiz um detalhamento do Ministério da Saúde. Órgão responsável pelo bem-estar físico e mental dos brasileiros. Fiz o outro travessão. Invista na formulação de planos e programas sociais, por meio da formação de mais profissionais da área e construção de instituições voltadas ao tratamento psicológico, a fim de democratizar o acesso do povo a centros especializados. Então vamos analisar. Quem? O Ministério da Saúde. Aí depois já veio o detalhamento, certo? Vai fazer o quê? Investir na formulação de planos e programas sociais. Como? Por meio da formação de mais profissionais da área e construção de instituições voltadas ao tratamento psicológico, certo? Para quê? A fim de democratizar o acesso do povo a centros especializados. Ou seja, tudo respondido. Agora a segunda intervenção, né? Segunda proposta. Ademais, outra conjunção. Sempre tem que pôr conjunção. É mister que campanhas mediáticas propaguem com mais intensidade informações do âmbito comentado, mediante a inserção do assunto em seriados interativos, que chamem mais a atenção dos telespectadores e os sensibilizem. Também respondidas as perguntas. Como efeito, a saúde mental dos brasileiros tornar-se-á um dos pilares do desenvolvimento da sociedade brasileira. Aí eu coloquei um quarto período, colocando o efeito disso se fosse posto em prática na sociedade. Agora então vamos para os ministérios do governo brasileiro. Parte fundamental que compõe a conclusão da redação é o órgão ou a instituição que vai solucionar o problema abordado nas teses, né? Que é o que a gente chama de agentes interventores. Para poder utilizar corretamente cada uma das siglas e organizações, é necessário compreender pelo menos o básico de cada uma. A seguir,
esse está, tira daí, né? A seguir citarei alguns dos ministérios mais importantes do atual governo. Alguns dos ministérios citados contam com suas autarquias. Né? O que são autarquias? Entidades de administração pública indireta, que possuem autonomia administrativa e financeira, e associações. Então, autarquias são abaixo de ministérios, mas que possuem autonomia, tá? Tipo a Fiocruz. Primeiro, Ministério da Educação. Tem como área de competência os seguintes assuntos. Então, em qual área que o Ministério da Educação age, né? A Política Nacional de Educação, a educação infantil, a educação em geral, compreendendo o ensino fundamental, o médio, o superior, a educação de jovens e adultos, a educação profissional especial e à distância, a avaliação, informação e pesquisa educacional, a pesquisa e extensão universitária, o magistério e a assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes. Então, tudo isso está dentro do Ministério da Saúde. Por que é importante saber disso? Porque qualquer tema que envolva qualquer um desses assuntos que está aqui, você pode colocar o Ministério da Educação como um dos agentes interventores na sua proposta de intervenção, certo? Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos cidadãos brasileiros. Ou seja, qualquer tema que for relacionado à saúde, né, você pode citar o Ministério da Saúde, sem nenhum problema. Autarquias. Anvisa, ANS, fundações, Funasa, Fiocruz. Ali fala que Fiocruz é uma fundação, né, não uma autarquia. Então eu falei errado antes. Depois, Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um órgão da administração pública federal direta que tem dentre suas competências a defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. Olha que importante. Então, qualquer tema que envolva defesa de ordem jurídica, direitos políticos e garantias constitucionais, então tudo que a Constituição garante, né, você pode colocar isso. A coordenação do Sistema Único de Segurança Pública e a defesa da ordem econômica nacional dos direitos do consumidor. O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua também no combate ao tráfico de drogas e crimes conexos. Olha que interessante, para citar numa redação que tenha tema sobre isso. Inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem essas atividades criminosas ou dela resultem, bem como na prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Olha quanta coisa que cabe a esse ministério. E ele não é tão citado. Então é interessante a gente entender tudo isso para não ficar toda hora lá citando o governo federal, entendeu? Ou citando, assim, coisas que todo mundo cita. É interessante sair dessa bolha, entendeu? E conseguir, assim, citar coisas diferentes que chamem a atenção do corretor. Chamar a atenção do corretor para no sentido bom te dá muita nota. Tem que pensar nisso. Ministério da Infraestrutura. Então, é o órgão da administração pública federal direta que tem como áreas de atuação a Política Nacional de Transportes dos modais ferroviário, rodoviário e aquaviário, além de realizar ações no âmbito da marinha mercante, das vias navegáveis e dos portos fluviais e lacustres, excetuados os que estão sob responsabilidade das companhias docas. O Ministério também possui competências para participar da coordenação dos transportes aeroviários e serviços portuários. Então, aqui é mais parte de infraestrutura realmente. Então, por exemplo, um tema que fala sobre a mobilidade no Brasil, né? Ou a diferença entre as regiões do Brasil. Se eu não me engano, o tema do Enem digital ou da reaplicação teve alguma coisa a ver com essas desigualdades entre as regiões, né? E eu acho que esse Ministério da Infraestrutura seria muito legal pôr lá como um dos agentes interventores. Muita gente nem conhece, né? Então, vale a pena saber sobre os ministérios. As ações do Ministério abrangem a formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais para o setor, a participação no planejamento estratégico,
a elaboração de diretrizes para sua implementação e a definição das prioridades dos programas de investimento. Também tem autarquias, né, que estão aí, e os órgãos colegiados. O Ministério da Economia é o órgão executor das políticas fiscais do país. Então, né, qualquer tema que envolva economia, que tem bastante, é bem amplo, né, esse leque. As políticas fiscais são basicamente um conjunto de medidas destinadas ao ajustamento das finanças públicas que englobam tanto o planejamento orçamentário como o planejamento financeiro do Estado. Assim, o Ministério da Economia é o principal responsável pelas medidas e organização de como o governo federal gasta e arrecada seus recursos financeiros. Então, isso daqui, além de toda a parte ali que engloba já diretamente a economia, é toda a parte indireta, né? Porque todos os outros ministérios recebem dinheiro do governo federal. E esse dinheiro é administrado por quem? Pelo Ministério da Economia, certo? Então ele é um dos principais, né? Ministério do Meio Ambiente tem como missão formular e implementar políticas públicas ambientais nacionais, de forma articulada e pactuada com os atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável. O Brasil, por ter a maior floresta tropical do mundo, né, é muito interessante citar o Ministério do Meio Ambiente. Né? Teria que estar com letra maiúscula, tem como área de competência os seguintes assuntos: Política Nacional do Meio Ambiente, política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas, estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais. Políticas para a integração do meio ambiente e a produção, políticas e programas ambientais para a Amazônia, estratégias e instrumentos internacionais de promoção das políticas ambientais, zoneamento ecológico econômico. Então, qualquer tema que envolva meio ambiente, né, tem como citar esse ministério. Esse é muito interessante porque tem vários temas que estão vindo assim sobre tecnologia, né, sobre atualidade. Então, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações também tem o papel de promover as áreas estratégicas e aproximar o setor industrial do conhecimento científico para estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Constituem áreas de competência do Ministério políticas nacionais de pesquisa científica e tecnológica e incentivo à inovação, planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de ciência, tecnologia e inovação, política de desenvolvimento informática, biossegurança, política espacial, política nuclear, controle da exportação de bens e serviços sensíveis e a articulação com os governos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a sociedade e com os órgãos do governo federal, com a vista ao estabelecimento de diretrizes para as políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Então é um ministério, sim, que liga bastante com a atualidade, né? E é bem interessante. Agora nós vamos ao tema da semana, que é, então, as redes sociais como meio de ativismo. Olha, gente, eu quero dizer que as minhas aulas não vão ser muito grandes, porque eu acho que é bem maçante, né? Então, assim, não quero deixar as minhas aulas muito grandes para vocês, não. Eu sei como isso é cansativo. Então, assim, redação é 99% prática. Não adianta vocês verem essas aulas todas de redação, as minhas aulas, as dos outros dois professores, e não praticarem, né? Então, e também nem porem em prática o que a gente fala. Se vocês não porem em prática, não adianta nada, né? Então, é entender o que a gente está querendo dizer para vocês e pôr em prática, tá? E quero falar uma coisa. Se vocês quiserem passar as intervenções de vocês das redações, dos temas que já passaram, que já foram, e mandar para a gente, para os corretores, dar uma olhada, ver se está bom, ver se está ainda para melhorar, para ver se vocês realmente entenderam sobre como fazer uma intervenção boa, porque, gente, é muito importante fazer uma intervenção bem completa, porque só ela é 200 pontos, entendeu? Se você entende ali quão simples é e fazer, é 200 pontos garantidos na sua redação, tá?
E assim, todos nós corretores estamos à disposição de vocês. Então aproveitem, tá bom? Tema da semana: as redes sociais como meio de ativismo. Então é um tema que envolve tecnologia na internet. Então os dois primeiros textos são duas imagens. Texto 1, então ele está com as mãos para cima, com a mão para cima, né, como se fosse protestando, mas só está clicando, clique, 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 né? E do lado, abaixo, a corrupção, a pessoa está deitada mexendo no celular, certo? E não faz mais nada, só isso. Então, cada um pensa alguma coisa sobre isso, certo? Texto 3. O que é cyberativismo? É uma forma de ativismo pela internet, também chamada de ativismo online ou digital, usada para divulgar causas, fazer reivindicações e organizar mobilizações. É uma arena complementar de mobilização e politização, somando-se a assembleias, passeatas, atos públicos e panfletos, diz o professor de comunicação da Universidade Federal Fluminense, Denis de Moraes, em seu texto O Ativismo Digital, divulgado, claro, na internet. Usado principalmente por ONGs e entidades civis, o cyberativismo é uma alternativa mais democrática e acessível do que os meios de comunicação de massa tradicionais, e pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet, né? E de várias formas. Você pode participar de fóruns e grupos de discussões, mandar e-mails a representantes políticos exigindo providências sobre determinada questão, assinar abaixo-assinados online, né, cobrando de empresas e autoridades o cumprimento do direito do consumidor, apoiar a causa dos direitos humanos e defesa de minorias, e até mesmo criar blogs para divulgar essas e outras causas, como o combate à corrupção, a conservação da natureza e a propagação da cultura de paz. Ou seja, olha quanta coisa você consegue fazer por meio da internet. No fim de 2006, por exemplo, a caixa postal do senador mineiro Eduardo Azeredo foi inundada por e-mails contrários ao projeto de lei que obrigava a identificação dos usuários de internet antes de iniciar qualquer operação que envolvesse interatividade. A mobilização surtiu resultado e o projeto acabou sendo arquivado. Tá vendo? Então, deu resultado isso que eles fizeram. Texto 4. Lembrando, gente, que esses textos é para vocês, é uma forma de incitar vocês a pensarem sobre o tema, né? Não é para vocês copiarem nada daqui, ou enfim, é para vocês pensarem sobre isso. Isso aqui dá um direcionamento, né, para vocês. Por isso que o nome é textos motivadores. O apoio à causa pela internet motiva ações no mundo real? Segundo uma pesquisa da Universidade da British Columbia, no Canadá, esse tipo de manifestação online pode ter, na verdade, um efeito inverso. Segundo o estudo, a sensação de dever cumprido provocado pelo clique no botão curtir estimula as pessoas a deixarem de lado ações mais significativas, como doar dinheiro a instituições ou se engajar de fato em um trabalho voluntário. Eu acho isso aqui genial. O que quis dizer? Tem pessoas que vão ali, clicam, né, dão um retweet ou compartilham no Facebook e já senta e fala assim, não, já fiz a minha parte, né? Já fui ativista, já me envolvi socialmente, mas a gente sabe que isso não muda muita coisa, né? Então, o que é mais significativo ali? Dei alguns exemplos. Doar dinheiro a instituições ou engajar de fato em um trabalho voluntário que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Então, isso ele pode trazer um efeito bem complicado na sociedade. O objetivo dos cientistas era investigar um fenômeno que ainda gera controvérsias entre estudiosos, conhecido como slacktivism. O termo em inglês, surgido em 95, é formado pelas palavras slack, preguiçoso, negligente, e activismo, ativismo. Na época, a expressão se referia às atividades feitas por jovens na internet para afetar a sociedade de forma progressiva. Atualmente, porém, é usada para definir atos de apoio que têm como único resultado real a satisfação pessoal de quem constrói uma falsa imagem de engajamento sem fazer muito esforço. Então é isso que eu falei. A pessoa vai lá, compartilha, dá um like, pronto, acha que se esforçou, acha que fez muita coisa, né? Na investigação, os pesquisadores canadenses conduziram uma série de testes para verificar se,
Após demonstrarem apoio a uma instituição, as pessoas se sentiam mais ou menos dispostas a doar dinheiro a essa entidade. No mais significativo deles, um grupo de voluntários ganhou broches para mostrar apoio aos veteranos de guerra. Enquanto uma parte era convidada a usar o bottom, a outra era orientada a não exibi-lo. Depois, todos os participantes foram convidados a fazer uma doação. Entre os que ganharam as peças, mas não a penduraram na roupa, o índice de contribuição foi bem mais alto, já que já os que ostentaram esse símbolo, né, não doaram muito mais do que as pessoas que não recebiam o brinde. Entendeu? Então, é uma pesquisa que demonstrou isso. Texto 5. Um índice de que o fascínio com o poder das redes sociais para a divulgação de temas políticos poderia estar sendo exagerado vem do fato de que os milhões de usuários que recobriam a foto de seu perfil com as cores do movimento gay representam menos de 2% das contas do Facebook. No Brasil, a porcentagem não é divulgada. E quem viu a maior parte dos amigos trocar a imagem pode estar simplesmente associado a mais pessoas que são favoráveis ao casamento gay. Para o professor de comunicação política Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, no entanto, isso não é motivo para desprezar a força do ativismo online. Primeiro, porque não é verdade que as pessoas só convivam com iguais nas redes. Se fosse assim, não haveria trollagem, não haveriam confrontos. E também porque as pessoas não são monolíticas. Podem concordar com a opinião de seus amigos, mas não com outras, disse. Convivendo com pessoas que pensam diferentes e que exibem, às vezes, em grandes grupos, simultaneamente a mesma posição, torna-se mais provável que as pessoas passem a refletir mais sobre o tema, ou porque não tinham pensado nele, ou porque começam a admitir que o argumento dos amigos é válido, ou até por questões psicológicas, conforme diz o professor Jamil Marques, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará. Temos sempre medo de ficarmos isolados, e às vezes isso pode nos fazer rever posições, diz. Marx reforça o que disse o filósofo Calme Anthony Appiah, de Princeton. Em seu livro O Código da Honra, Appiah afirma que muitas revoluções morais se dão porque as pessoas que resistem à mudança com o tempo passam a se sentir ridicularizadas. Ele cita o exemplo dos chineses que obrigavam as mulheres a deformar os pés para que ficassem artificialmente pequenos. Vocês devem ter visto naqueles filmes que elas usam sapatos assim como se fosse triângulo. E os pés com o tempo se deformavam e ficavam daquela maneira. Quando a convivência com os ocidentais aumentou, então quando eles começaram a ter mais acesso à cultura ocidental, né, nossa cultura aqui dos Estados Unidos, principalmente, né, que mais se repercutiu no mundo, o costume foi abolido para que a China não ficasse mal no cenário internacional. Ou seja, eles tinham essa cultura, mas quando eles entraram de uma forma mais internacional, eles viram que o que eles estavam fazendo era bem ridicularizado pelas outras culturas, né? Por outro lado, afirma o cientista político Sérgio Braga, da Universidade Federal do Paraná, o ativismo somado aos algoritmos das redes sociais podem também levar as pessoas não a mudar suas posições, mas a recrudescer a divergência. Esse é um risco real da internet, criar intolerância com quem pensa diferente, né? Então a intolerância está no meio do ativismo também. Então é um tema bem complexo, mas muito interessante porque ele é muito atual, né? Eu achei muito interessante esse tema aqui. E é isso, a aula de hoje. Não ficou muito grande, não quero fazer aulas muito grandes nem muito maçantes para vocês. Qualquer dúvida do tema, podem mandar mensagem, não fiquem acanhados. E é isso, gente. Boa redação.